Sakurai é um solitário desajeitado como você, que não tem namorada e pode morrer virgem. Mas tudo muda quando sua amiga chata de infância transfere para sua escola com tudo em cima e provoca ele. A história começa no primeiro dia do segundo ano de Sakurai, enquanto ele anda sozinho para a aula, quando uma anã com um baita peito aparece e o cumprimenta. Vendo ela, Sakurai a reconhece como sua antiga colega do clube de natação, Uzaki, e fica em choque. Enquanto continuam andando, Uzaki pergunta se ele vai recomeçar a nadar na faculdade, mas ele diz que não, pois tem outras coisas divertidas para fazer. Com o passar do ano, Uzaki observa de perto Sakurai e logo percebe que ele é um solitário patético. A única língua que você fala é o fracasso. Bro, que faz coisas constrangedoras o dia todo. Com isso, ela se compadece e decide ser amiga dele, gostando ou não, para que ele não morra virgem e sem esperança como você. Nami, um dia, enquanto Sakurai anda pelo corredor, Uzaki aparece correndo e colide com ele. Irritado, ele grita com ela por ser desajeitada, mas Uzaki ignora e o convida para o almoço, que ele imediatamente recusa. Enquanto continua andando, Uzaki o segue perguntando incessantemente para onde ele está levando os dois. No entanto, quando Sakurai continua ignorando ela, a chatinha perdendo o controle alega que Sakurai é um conquistador dos dois pés, na frente de todo mundo, para fazer ele ficar culpado e deixá-la ir junto. Chocado, Sakurai grita de volta, mandando ela parar de falar besteira. Mas, quando vê todo mundo olhando para ele, como se tivessem visto o discípulo do Didi na vida real. Isso é um número errado. Ele desiste na hora. Momentos depois, ao chegarem no shopping, Uzaki descobre que Sakurai inicialmente planejou ir ao cinema sozinho. Então ela começa a rir e tira sarro dele por ser um solitário sem esperança. Irritado, Sakurai tenta se defender, alegando que nem todo mundo gosta de se fantasiar de Barbie ou agir como a stalker esquisita que ela é. No entanto, Uzaki se recusa a ouvir e continua enchendo o saco, então ele belisca o nariz dela para ela calar a boca. Depois, ele checa os filmes que estão passando naquele dia, dá uma rápida olhada nos peitos de Uzaki e decide pagar pelo ingresso dela só para continuar vendo aqueles peitos balançarem. Cale a boca e pegue meu dinheiro. Uzaki fica super animada, então ela escolhe um filme. Enquanto paga os ingressos com seus pontos de cinema, Sakurai começa a aceitar gradualmente o jeito de Uzaki. No entanto, no momento em que termina de pagar, ela começa a provocar ele por ser tão pobre que teve que pagar com pontos. É um mundo malvado em que vivemos, levando ele a repreendê-la. Após assistirem ao filme, Uzaki decide visitar uma loja de eletrônicos para comprar novos fones de ouvido, e Sakurai a acompanha. Lá, Sakurai olha alguns eletrônicos no corredor, quando Uzaki, que está sentada em uma cadeira de massagem, de repente o chama para sentar na cadeira ao lado dela. Depois que Sakurai faz isso, Uzaki reclama que seus ombros doem por carregar todo aquele peso, então Sakurai aumenta a massagem no máximo. Quase imediatamente, Uzaki solta um som suave que choca Sakurai e começa a fazer barulhinhos felizes enquanto seus seios desafiam as leis da física. Sakurai congela enquanto o grito de guerra dela ativa a testosterona nele. Mas antes de explodir lá embaixo, ele para a massagem em pânico e sai. Ao sair, a chatinha fica em uma máquina vibratória dando início à segunda rodada do balançar dos seios, fazendo Sakurai ficar envergonhado. Após isso, a dupla visita a sessão de realidade virtual, onde Uzaki se agita jogando um jogo de zumbis e acidentalmente bate o controle no rosto de Sakurai. Irritado, Sakurai a pune segurando o rosto dela e decide jogar um knock-off realista de tubarão faminto. Antes que percebesse, um tubarão o ataca no jogo, causando-lhe pânico, e ele começa a se debater até que acidentalmente agarra o peito direito de Uzaki, olhar bombástico, e aperta como se fosse uma bola de estresse. Depois de fazer isso por mais alguns segundos, ele tira os óculos, convencido que o que tocou foi parte do jogo, e começa a elogiar os desenvolvedores sem perceber Uzaki por perto. Mais tarde naquela noite, eles visitam uma cabine para golfe, onde Sakurai falha tão feio que Uzaki quase se engasga de tanto rir dele. Depois de passar vergonha, Uzaki decide tentar. Porém, quando a bola vem, Uzaki faz um swing completo e machuca a coluna, deixando Sakurai em choque. Depois que ela cai com dor, Sakurai pede para ela deitar para que ele possa ajudá-la a se alongar. Porém, quando Sakurai começa a ser responsável e a culpa por tê-la feito jogar, ele só manda ela ir ao médico sozinha. Mais tarde, a dupla visita um restaurante de ramen para o jantar. No entanto, enquanto Sakurai reclama de Uzaki por não estar em forma e se colocar em risco, Uzaki come todo o seu kurage. Ao descobrir, ele perde a cabeça e briga com ela, fazendo o dono do restaurante rir um pouco e pedir a Sakurai para tratar melhor sua namorada. Irritado, Sakurai diz que prefere beijar uma cobra do que namorar a anã, e pede mais kurage.
Depois de receber o pedido, Uzaki tenta comer novamente, mas ele a repreende friamente. No dia seguinte, Uzaki se aproxima de Sakurai a caminho da escola, tira sarro dele e fala sobre como gostou de jogar na boliche. Ela então pede a Sakurai para ensiná-la a jogar beisebol na próxima vez. Mas enquanto Sakurai imagina estar se divertindo com ela, Uzaki solta de repente na frente de todo mundo que sua costa dói por causa do exercício de respiração pesada que fizeram na noite passada, deixando Sakurai totalmente chocado. Vários dias depois, enquanto Sakurai está trabalhando, Uzaki o vê dentro da loja enquanto passeia e corre para dentro. Irritado, Sakurai diz imediatamente para ela voltar para casa, alegando que a cafeteria é o único lugar seguro o suficiente para ele relaxar e que ele não queria que ela atrapalhasse isso. No entanto, enquanto Uzaki argumenta que ele a deixa pedir algo para comer, ela vê o dono se escondendo embaixo do balcão, se apresenta e agradece por cuidar de Sakurai. Em resposta, Akihiko confunde Uzaki com uma garotinha, o que a deixa tão brava que Sakurai ri dela antes de corrigir seu chefe dizendo que ela é uma estudante universitária. Ao perceber que estava errado, ele se surpreende, porque nunca cometeu um erro tão grosseiro antes. No entanto, quando vê os seios de Uzaki, percebe que ela é uma adulta de verdade e decide deixá-la pedir. Momentos depois, Sakurai serve água gelada a Uzaki e lhe diz de forma rude para pedir algo. Antes de fazer isso, Uzaki chama a atenção dele exigindo que a trate como cliente, mas Sakurai diz que ela deve pedir algo rápido ou sair de sua loja. Ao ouvir isso, Uzaki começa a dar a Sakurai uma lição de moral sobre levar o trabalho a sério, independentemente do cliente, mas Sakurai diz que não pode arriscar isso porque ela vai rir dele. Quando Uzaki promete não fazer isso, Rou se inclina e lhe diz um clichê que faz seu estômago dar uma reviravolta, só para terminar abruptamente. Nesse momento, Akihiko, que estava aproveitando o drama, pede a Sakurai para mostrar um bom atendimento ao cliente para que ele possa continuar assistindo eles, e Sakurai concorda. Infelizmente para ele, no momento em que começa a agir como se importasse, Uzaki explode em risadas, fazendo com que ele a expulsasse da loja. Do lado de fora, Uzaki pede desculpas e implora para ser deixada entrar novamente, mas Akihiko se vira para Sakurai para esconder o riso e o deixa ir embora por aquele dia. No caminho para casa, Uzaki pede a Sakurai para deixá-la fazer um pedido na cafeteria da próxima vez, mas Sakurai diz que ela deve passar quando ele não estiver de turno. Ao ouvir isso, ela promete não rir da próxima vez e começa a falar sobre a cafeteria, chamando-a de um lugar bom e tranquilo. Sakurai se envolve em seus comentários sobre a cafeteria, mas no momento em que ela fala sobre conseguir um emprego de meio período lá, ele proíbe que ela faça isso. No dia seguinte, enquanto vai para a escola, Sakurai vê um gato laranja selvagem no seu caminho. Não muito tempo depois, Uzaki passa pelo mesmo caminho, vê Sakurai tentando desesperadamente acariciar o gato e fica enojada com o quão estranho tudo aquilo parece. Ela se aproxima e pergunta a Sakurai o que ele está fazendo. Em resposta, ele diz que está tentando acariciar o gato, mas ele continua arranhando ele. Ao ouvir isso, Uzaki diz que ele está acariciando o gato errado e lhe mostra como fazer isso corretamente. Quando o gato se aproxima de Uzaki, Sakurai fica chocado e impressionado com o quanto ela sabe sobre gatos, e ela diz a ele que é porque tem 2 gatos em casa. Ela então pergunta se ele gostaria de visitá-los e acariciá-los algum dia, mas Sakurai não tem certeza porque teme que a situação fique constrangedora. Justo então, um ciclista aleatório passa por eles rapidamente, assustando o gato e fazendo-o correr. Uzaki parece totalmente tranquila com isso, convencida de que irão vê-lo novamente. No entanto, enquanto continuam caminhando, Sakurai fica tão desapontado e triste que ela decide voltar correndo para buscá-lo. Enquanto Sakurai corre atrás dela, Uzaki nota a cauda do gato saindo de um arbusto pendurado e salta nonchalante para capturá-lo, só que o gato escapa e ela acaba ficando presa lá dentro. Quando Sakurai a alcança, ele a encontra com as pernas saindo do arbusto. Envergonhado, ele dá um tapa nas suas coxas com um livro, fazendo sua saia se fechar adequadamente, e explica timidamente tudo para Uzaki, que está gritando de dor. Apesar de estar envergonhada, Uzaki pede para Sakurai segurar sua cintura e puxá-la para fora. Enquanto faz isso, ele luta desesperadamente para manter seu terceiro membro sob controle. Uzaki diz para ele parar de puxá-la e desembaraçar sua camiseta primeiro para que ela não acabe mostrando seus seios também. Enquanto Sakurai desembaraça cuidadosamente sua camiseta, 2 garotas passam e veem Sakurai fazendo um movimento de vai e vem com a parte inferior do corpo de Uzaki, fazendo-as pensar que ele está molestando-a e correr por suas vidas. Depois de finalmente tirar a garota irritante de lá, Sakurai cobre o rosto de vergonha, mas continua caminhando. Algumas horas depois, no almoço, Uzaki vê Sakurai na cafeteria da escola, olhando para o lado,
e pergunta se ele está tão envergonhado por estar comendo sozinho de novo, só para Sakurai dizer que, na verdade, está comendo com um amigo desta vez. Chocada, Uzaki começa a ficar animada como um computador com problema, perguntando se pode conhecer seu amigo, mas Sakurai a ignora, pega sua comida e vai para seu lugar. Momentos depois, enquanto come, Sakurai vê Uzaki se movendo estranhamente como um demônio prestes a ser exorcizado e se pergunta se ela está bem. Nesse instante, recebe uma mensagem dela perguntando se está tudo bem, mas ele responde que ela deve parar de se preocupar, guardar o celular e comer direito. Vendo isso, Uzaki o provoca por agir como um velho, o que deixa Sakurai muito irritado e ele a ignora nas próximas mensagens. Mais tarde naquela noite, enquanto Sakurai termina o trabalho para aproveitar a paz, Uzaki entra dançando, fazendo Sakurai gritar novamente. Ele imediatamente pede para ela sair, mas Uzaki se agarra a ele, fazendo uma cara de garota indefesa e pede ajuda com a redação. Confuso, Sakurai pega o caderno e se recusa a ajudar, dizendo que ainda está trabalhando. No entanto, Akihiko convence a ajudar já que não há clientes, assim ele pode assistir à briga deles de novo. Momentos depois, enquanto Sakurai supervisiona Uzaki, Akihiko lhe serve sanduíches e café por conta da casa. Mas Sakurai diz a Uzaki que ela não pode comer até terminar a redação e continua corrigindo suas palavras. Enquanto Uzaki aplica as correções, ela de repente pergunta a Sakurai se pode passar na casa dele depois. Mas Sakurai diz que não, porque não quer que ela mude seu estilo de vida para se divertir. Quando Uzaki promete que não vai fazer isso, Sakurai fica muito envergonhado e pergunta por que deveria deixá-la entrar. Uzaki diz que pode ajudá-lo a cozinhar, mas Sakurai assume imediatamente que ela está mentindo e desmaia quando percebe que ela queria passar a noite na casa dele. Confusa, Uzaki pergunta por que ele está irritado, mas enquanto Sakurai tenta explicar que é porque pode se sentir tentado a pegá-la, ela solta que podem jogar videogame a noite toda, fazendo Sakurai ficar vermelho de vergonha e entrar em pânico, para a diversão de Akihiko. No dia seguinte, no trabalho, a filha de Akihiko, Ame, admira o corpo tonificado de Sakurai enquanto ele trabalha e quase perde a cabeça imaginando coisas sujas que gostaria de fazer com ele. Nesse momento, Akihiko a pega relaxando e a repreende. Enquanto faz isso, Uzaki chega e cumprimenta Akihiko calorosamente, deixando Ame chocada e confusa. Ela imediatamente se aproxima de Sakurai e pergunta quem é a midget enérgica. Quando Sakurai diz que Uzaki é uma caloura da faculdade deles, Ame olha para Uzaki surpresa, especialmente quando ela e Sakurai começam a conversar sobre um jogo como Good Friends e pede ao pai para explicar a relação deles. Akihiko ignora a pergunta e pede que ela traga água para Uzaki. Enquanto faz isso, Ame e Uzaki se apresentam. Mas depois de ver como Uzaki é fofa e como ela é enorme, Ame fica um pouco com ciúmes. Felizmente, ela se acalma antes de se envergonhar e pergunta a Uzaki sobre a história dela com Sakurai. Enquanto Uzaki responde, Sakurai, que está por perto, percebe que a água de Uzaki está acabando e decide ajudá-la a reabastecer. Depois de ouvir tudo que Uzaki tem a dizer, Ame volta ao balcão e diz ao pai que também está muito interessada em assistir ao drama de Sakurai e Uzaki. Então Akihiko a convida para ir atrás do balcão e assistir o que acontece a seguir. Nesse momento, enquanto Sakurai caminha em direção à mesa de Uzaki para reabastecer seu copo, Uzaki se levanta e esbarra nele, fazendo os dois caírem enquanto água gelada espirra por toda parte. Com Uzaki em cima dele, ela reclama de Sakurai por esbarrar nela, mas Sakurai diz que ela deveria ter esperado por ele. No dia seguinte, Uzaki descobre com Akihiko que Sakurai não está trabalhando porque está com um resfriado, então ela faz comentários rudes sobre ele ser frágil, apesar de ser um cara da academia, e pede a Akihiko o endereço de Sakurai. Momentos depois, enquanto Sakurai geme de dor na cama, alguém toca a campainha como um maníaco, e ele abre a porta apenas para encontrar Uzaki perguntando se ele realmente está resfriado. Antes que ele possa responder, ele desmaia sobre ela, fazendo com que Uzaki o segure. Uma hora depois, Sakurai acorda, se perguntando quem contou seu endereço, enquanto Uzaki, que se sente mal por ele, pergunta se ele já comeu algo. Quando Sakurai diz que não, ela se levanta e verifica a geladeira e a panela de arroz, apenas para descobrir que o idiota está sem comida. Com isso, ela vai à farmácia pegar um remédio, depois passa na loja de conveniência para comprar alguns ingredientes antes de voltar para casa. Momentos depois, após cozinhar uma refeição para ele, Uzaki faz Sakurai se sentar e serve uma refeição quente para acordá-lo. Quando Sakurai dá uma mordida, ele diz casualmente que não consegue saber como está o sabor porque não sente nada naquele momento, deixando Uzaki um pouco desapontada. Antes de muito tempo, Sakurai termina sua comida, e Uzaki diz para ele tirar a roupa para que ela possa limpar o suor dele. Sakurai imediatamente se recusa, mas Uzaki arranca sua camiseta,
revelando seu corpo musculoso e agressivamente o limpa, enquanto lhe dá uma massagem nas costas com suas bolas de estresse naturais. Depois disso, Sakurai se deita novamente, e Uzaki lhe dá o remédio antes que ele adormeça. Uma vez que isso é feito, ele diz a ela para voltar para casa antes que fique tarde demais, mas Uzaki promete que vai embora assim que ele dormir e decide jogar alguns jogos enquanto isso. Tocando-se, Sakurai agradece a ela por se esforçar para cuidar dele, e Uzaki felizmente diz que de nada. Na manhã seguinte, enquanto Sakurai caminha para a escola, Emi se aproxima dele e pergunta sobre seu resfriado. Sakurai garante que está bem agora e oferece fazer algo legal para agradecê-la por cobrir por ele. Mas, para sua surpresa, Omni diz que ele deve convidar Uzaki para a loja deles mais tarde. Ao meio-dia, Akihiko e sua filha organizam um pequeno churrasco coreano na loja para celebrar a recuperação de Sakurai. Depois de brindar, Uzaki pega um prato cheio de carne e começa a grelhar tudo, fazendo Sakurai perder a linha e entreter Akihiko e sua filha ainda mais. Nesse momento, a dupla toma um gole de cerveja, e Uzaki pergunta se cerveja e bebida são realmente tão bons assim. Após Akihiko e Ami garantirem que sim, Uzaki continua importunando Sakurai até se ausentar para o banheiro. Enquanto ela está fora, Akihiko expressa como está feliz que Uzaki cuidou de Sakurai e serve a ele uma carne premium, pedindo para ele contar como foi a noite com Uzaki. Sakurai insiste que nada aconteceu, mas ao começar a falar de sua paixão pela solidão, Akihiko e Ami o acusam de estar melancólico. Diante disso, Sakurai acrescenta que está preocupado que Uzaki possa se meter em encrenca se souberem que ela visita sua casa com frequência. No entanto, para Akihiko e Ame, isso só prova que ele está começando a se importar com a importuna garotinha. Segundos depois, Uzaki retorna e pergunta sobre o que estavam conversando, mas todos fingem falar sobre trabalho, deixando-a completamente de fora. Eventualmente, Uzaki percebe Sakurai chamando Ame pelo primeiro nome e o confronta. No entanto, quando Sakurai diz que foi sem querer, ela fica triste e continua comendo em silêncio. No dia seguinte, durante o intervalo, Sakurai espera em uma sala de aula vazia por Uzaki. Quando ela chega, balança uma moeda hipnótica diante de seus olhos e tenta hipnotizá-lo. Sakurai fica chocado por ela achar que isso realmente funcionaria. Mas para agradecê-la por cuidar dele mais cedo, ele entra na brincadeira e a deixa feliz. Convencida de que ele está sob seu feitiço, Uzaki pede que ele a chame pelo primeiro nome, o que surpreende Sakurai, mas por algum motivo ele acha difícil dizer. Quando finalmente diz, ela grita como uma garota apaixonada e continua fazendo-o repetir até ficar satisfeita. Depois, começa a mandar ele comprar vários alimentos e coisas legais na loja, mas Sakurai dá um tapa na cabeça dela, bravo por ela tentar enganá-lo. Em sua defesa, Uzaki diz que é porque ele não a chama pelo nome como faz com Ame. Então Sakurai se ajoelha um pouco e ativa os receptores de dopamina dela pedindo desculpas suavemente. Ele explica que não gosta de chamar garotas pelo nome e que Ame é a única exceção porque é sua colega de trabalho, e Uzaki, surpreendentemente, decide deixá-lo em paz. Logo depois, Sakurai balança as moedas hipnóticas diante de Uzaki para provar que não funciona. No entanto, quando Uzaki realmente cai sob sua hipnose, ele fica chocado e procura o livro de hipnose que ela trouxe para descobrir como consertá-la. Algumas semanas depois, Akihiko e Ame dizem a Sakurai que vão fazer uma viagem em família na semana seguinte para celebrar a Golden Week, e sugerem que ele saia com os amigos enquanto eles estiverem fora. No entanto, assim que as férias começam, Sakurai passa os primeiros 3 dias jogando Dark Souls sem parar até que a chata da Uzaki o visita. Depois que Sakurai a deixa entrar, Uzaki imediatamente conclui que ele estará livre para relaxar com ela, já que o maior medo de um solitário é tocar na grama, e sugere que joguem um jogo de Spawn chamado Dorman. Inicialmente, Sakurai recusa, mas depois de pegar seu celular e pensar melhor, decide se juntar a ela. Momentos depois, enquanto dá um passeio, Uzaki cria um gato no jogo Dorman e corre para mostrá-lo a Sakurai. Vendo isso, Sakurai estreita os olhos, surpreendendo Uzaki, que imediatamente pergunta por que ele está fazendo essa cara. Quando ele diz que seus olhos doem de tanto jogar, Uzaki tira sarro dele e decide comprar um óculos de computador. Logo depois, a dupla chega a uma loja de óculos, onde vê Ame fazendo compras, e Uzaki explica a situação patética de Sakurai para ela. Depois, ela pede a Ame que as ajude a encontrar um par de óculos de computador para ele usar. No entanto, quando Sakurai coloca um, as garotas se derretem sob seu olhar. Uzaki e Ame fazem o pobre do Sakurai usar alguns óculos esquisitos para fazê-lo parecer bobo. Então, elas tiram sarro dele e riem à beça enquanto o idiota participa voluntariamente de seu ritual de humilhação. Depois de se divertirem bastante, Ame ajuda Uzaki a escolher um bonitinho par de óculos cor-de-rosa,
coloca neles e pergunta a Sakurai o que ele acha que a anã parece linda com eles. À primeira vista, Sakurai a acha incrivelmente bonita com os óculos, mas para não parecer um apaixonado, ele diz que os óculos a fazem parecer mais burra, imediatamente acendendo mais uma briga entre eles. Momentos depois, enquanto pegam o trem-bala para o próximo passeio, Uzaki faz piada de Sakurai por tê-la irritado e por terem sido expulsos da loja de óculos enquanto jogavam Doraemon. Mas Sakurai diz que foi ela quem começou. Enquanto a dupla continua jogando e fazendo brincadeiras, o trem de repente balance, fazendo Sakurai segurar Uzaki pela frente para não deixá-la cair. Após um breve silêncio constrangedor, várias outras pessoas, incluindo um cara forte, entram no vagão em que estão, obrigando Sakurai e Uzaki a se aproximarem tanto que os seios macios de Uzaki repousam contra os abdominais definidos de Sakurai. Quase instantaneamente, Sakurai sente a maciez e teme que seu Prime Coctopus haja por conta própria novamente, mesmo que Uzaki também não se sinta muito à vontade. Para evitar derramar qualquer coisa nas calças, Sakurai analisa os pôsteres ao redor do vagão em busca de algo neutro para se acalmar, só para encontrar uma Bonnie Blue de marca diferente posando em um anúncio de sutiã esportivo aleatório. Ao ver isso, ele imediatamente fecha os olhos, morde os dentes e se perde em pensamentos, enquanto o rosto de Uzaki também fica vermelho até que tudo que ele consegue imaginar são céus azuis, arco-íris e grama verde e exuberante. Nesse momento, os feromônios de Uzaki atingem o nariz de Sakurai, fazendo com que ele perca a linha. Quando chegam à parada, Uzaki sai do trem e vê Sakurai ainda dentro, olhando para ela como uma boneca Chucky. Assustada, tenta trazê-lo de volta à realidade, mas o trem segue viagem com Sakurai. Horas depois, quando reganha a consciência, Sakurai se encontra no meio do nada e percebe que tem várias chamadas perdidas de Uzaki. Na semana seguinte, após as férias, ele conta a Akihiko no trabalho o que aconteceu, e Akihiko pergunta enquanto tenta não rir. Depois de explicar, Akihiko tenta dar um conselho, mas falha miseravelmente. Quando Ami descobre o que aconteceu, ela ri e diz que ele deve entrar em contato com Uzaki, já que foi ela quem o convidou. Sakurai concorda. No dia seguinte, descendo as escadas, ele vê Uzaki fazendo de conta que está dormindo em uma mesa aleatória e tenta ignorá-la, mas quando ela o chama, ele se aproxima e pergunta por que ela está tão cabisbaixa. Uzaki diz que é porque não há feriados em junho, o que irrita Sakurai na hora. Para evitar outra briga, ele entra na conversa idiota dela e sugere que eles se encontrem no próximo fim de semana. Ao ouvir isso, Uzaki surta. Nunca achou que um solitário como Sakurai faria a primeira proposta. Mas quando Sakurai está prestes a voltar atrás, ela concorda na hora. Um dia, chove muito, e ele pensa em cancelar o encontro. Justo então, a campainha toca, e ao abrir a porta, encontra Uzaki completamente encharcada. Ela explica que como achou que ia chover, comprou ingredientes no mercado para vir jogar com ele o dia todo. Agora molhada, pede para usar o chuveiro e trocar de roupa, e Sakurai a deixa. Depois de se arrumar, Uzaki vai para a cozinha preparar o almoço. Ao vê-la, Sakurai pergunta se pode ajudar, e ela deixa que ele lave os legumes. Enquanto faz isso, ela continua falando sobre sua cozinha, e Sakurai ouve. Momentos depois, os dois se sentam em frente à televisão para jogar um Minecraft pirata juntos. Nas horas seguintes, os dois se divertem jogando e comendo o almoço de Uzaki. Ao anoitecer, enquanto Sakurai despede-se de Uzaki na estação de trem, ele diz para ela vir da próxima vez, e Uzaki concorda. Ao chegarem na estação, Uzaki bombardeia Sakurai com vários conselhos sobre como armazenar o curry que fez para ele. Depois disso, ela pergunta nervosamente se pode voltar amanhã para passar tempo novamente, e Sakurai concorda feliz. Alguns meses depois, quando o verão chega, Uzaki se junta a Sakurai uma manhã enquanto ele vai para a escola e pergunta se pode ir à casa dele depois das aulas. Confuso, Sakurai a lembra que ela tem feito isso com frequência, mas Uzaki diz que não confia que ele consiga manter a construção e o Mio em pé, o que irrita Sakurai. Momentos depois, Sakurai se vê em uma prancheta suspensa, tentando salvar um gato preso em um arranha-céu, mas acaba caindo bem quando está prestes a pegá-lo. Nesse instante, a ansiedade da queda acorda seu cérebro, e ele acorda na aula, suando muito e torcendo para que ninguém tenha visto. Então, ele vê Uzaki olhando para ele, tentando desesperadamente não rir. Para que ela não atrapalhe a aula, ele se senta perto dela e diz de forma passivo-agressiva para ela calar a boca quando começa a zoá-lo. Como se isso não fosse suficiente, a professora chata começa a palestra sobre a interpretação dos sonhos e até comenta sobre o que significa acordar caindo. A situação piora para Sakurai, enquanto Uzaki se diverte provocando e trollando ele. Após as aulas, a chata continua trollando Sakurai até no corredor, mas ele faz o possível para ignorá-la. Logo, eles chegam a uma escada. Enquanto descem, Uzaki fica tão distraída falando e zoando que tropeça.
Felizmente para ela, Sakurai a pega antes que ela caia. Porém, antes de soltá-la, ele a assusta dizendo que quem quase cai das escadas desenvolve uma doença estranha. Finalmente, ele a supera um pouco. Logo depois, enquanto Sakurai desce as escadas, vê seu bonito amigo loiro, Sakaki, sendo convidado por duas garotas. Sakaki, porém, diz que está saindo com Sakurai, fazendo-as torcerem o nariz. Depois, ele agarra o braço de Sakurai e sai com ele de forma estranha. Quando Sakurai pergunta por que ele está fugindo, Sakaki diz que aquelas garotas são muito sem classe para ele, e Sakurai concorda. Momentos depois, enquanto Sakaki compra bebidas na máquina, Sakurai pergunta por que ele esteve ausente no último mês, e Sakaki diz que foi a Okinawa aproveitar o lindo oceano. Depois disso, Sakaki pergunta se aconteceu algo com Sakurai enquanto ele estava fora. Ouvindo isso, Sakurai lembra das loucuras que Uzaki o fez fazer. Mas ao tentar contar a Sakaki sobre ela, sua mente enfrenta um bloqueio. Então, ele acaba falando das partes chatas da sua vida. Puto, Sakaki parte para cima dele e o acusa de viver uma vida patética e sem esperança. Quando Sakurai tenta ignorá-lo, ele agarra a camisa de Sakurai e começa a gritar com ele. Nesse momento, Uzaki aparece procurando por Sakurai. Mas quando ela vê Sakaki segurando ele, pergunta se Sakaki é seu amigo. Assim que Sakurai diz que sim, ela fica pálida de choque e começa a fazer várias perguntas idiotas para confirmar se Sakaki é realmente seu amigo. Depois que Sakurai confirma de novo, ela sorri como um cachorrinho perdido, irritando Sakurai. Mas Sakaki corta a conversa deles e se apresenta para Uzaki, fazendo com que ela faça o mesmo. Depois, Uzaki se vira para Sakurai e pergunta onde ele pretende levá-la depois das aulas. Enquanto Sakurai cai na armadilha da raiva dela, Sakaki observa e percebe a química entre os dois. De repente, o sino toca e Uzaki corre de volta para a aula, e Sakaki imediatamente começa a brincar com Sakurai sobre sua amizade em comum com Uzaki, fazendo o coitado do Sakurai ficar puto de novo. Durante o intervalo, Sakaki se aproxima de Sakurai e Uzaki enquanto eles jogam intensamente em seus Game Boys da Nintendo e pergunta se eles já se tocaram. Chocado, Sakurai diz a Sakaki que eles não se tocaram e nunca farão isso. Mas por alguma razão, Uzaki menciona memórias malucas que eles compartilharam, e então acusa Sakurai de ser broxante quando as coisas ficam estranhas. Eventualmente, ela diz a Sakaki que Sakurai é tão frouxo quanto um monge sempre que ela está por perto, e Sakaki pede desculpas por ser direto. Seguindo em frente, a dupla brinca ainda mais com o estilo de vida solitário de Sakurai. Mas no momento em que Sakaki começa a fazer perguntas estranhas sobre eles namorando, Sakurai e Uzaki saem para pegar um sorvete. Pouco depois, Ame aparece brava, se apresenta e acusa Sakaki de ser muito direto antes quando ele estava provocando Sakurai e Uzaki. Quando Sakaki tenta se defender, ela diz que está acompanhando avidamente a história de amor de Sakurai e Uzaki de longe e não vai deixar algum loiro cabeçudo estragar tudo. Ouvindo isso, Sakaki percebe que Ame também quer que eles fiquem juntos, então tenta se aproximar dela, mas ela o rejeita friamente e grita com ele, sem saber que Sakurai está lá fora ouvindo tudo. Momentos depois, enquanto relaxa em um banco do lado de fora, Uzaki tenta dar a Sakurai um pouco do sorvete de Chocomint que ele comprou para ela, mas ele recusa, alegando que tem gosto de creme dental. Ao ouvir isso, os olhos de Uzaki se alargam e ela desafia Sakurai a repetir isso. Quando Sakurai diz a mesma coisa, ela perde completamente a cabeça e o acusa de zombar do poderoso sorvete de Chocomint. Sakurai então tenta se defender, mas ela o sobrecarrega com seus gritos e começa um longo desabafo, explicando a história do Chocomint, como ele conquistou tantos fãs, que ela chama de Chocomintons, enquanto quase começa a Terceira Guerra Mundial por causa do sorvete de Chocomint. Depois disso, ela faz uma apresentação digna de Oscar para os curiosos que se aglomeram para agradecer ao sorvete de Chocomint por ser tão suave em seu paladar e, surpreendentemente, recebe uma ovação de pé, deixando Sakurai imensamente chocado com a falta de neurônios na cena. Assim que tudo isso acaba, Uzaki se senta de volta e diz a Sakurai para nunca menosprezar o que alguém gosta novamente. Confuso, Sakurai a lembra que ela uma vez criticou seus filmes solo, mas Uzaki ignora isso e continua falando. Para evitar outra quebra emocional, Sakurai explica que desenvolveu um medo de qualquer coisa com sensação de refresco desde pequeno porque não conseguia lidar com menta naquela época, por isso nunca experimentou o sorvete de Chocomint. Com isso, Uzaki perde a linha e tenta socá-lo por zombar do Chocomint sem sequer experimentar, mas Sakurai a segura. Uma vez que ela está calma, ela se acomoda e o convence a dar uma mordida, afirmando que não vai doer. Quando Sakurai está prestes a comer, ele de repente se lembra que Uzaki já mordeu o palito antes, mas come assim mesmo para evitar problemas.
Depois de alimentá-lo, Uzaki come o último pedaço, mas percebe no último minuto que acabou de compartilhar um beijo indireto com Sakurai. Algumas semanas depois, Akihiko contrata Uzaki para trabalhar no café com eles para aproximá-la de Sakurai. No seu primeiro dia, Sakurai pergunta, irritado, se ela está tentando fazê-lo desistir do trabalho. Mas Uzaki diz que só está lá porque está completamente sem grana, como vocês aí assistindo, e também quer se divertir. Para forçar Sakurai a aceitá-la, Akihiko e Ame o culpam, fazendo-o pensar que seria errado rejeitar Uzaki só porque ele não gosta dela. Assim que isso funciona, Akihiko diz a Sakurai para mostrar a Uzaki como tudo funciona, e ele parte para isso. Ele faz Ame interpretar uma cliente e mostra a Uzaki como atender educadamente um cliente pela primeira vez enquanto eles checam o menu para fazer o pedido. No entanto, na metade de sua lição, Uzaki de repente pergunta a Sakurai onde está a piada, fazendo com que ele desmorone e a repreenda por não levar isso a sério. Depois que Uzaki ri à vontade, Ame se levanta e revela que já ensinaram a ela como fazem as coisas antes dele chegar, e que só o fizeram realizar isso para provocá-lo e rir dele. Após o movimento do almoço, Uzaki pergunta a Sakurai se ele tem planos para as férias de verão, mas o idiota diz que planeja ficar em casa o máximo possível e jogar o dia todo. Chocada, Uzaki sugere que vão à praia, já que ele não nada desde que se formou. Mas quando Sakurai estava para concordar, Sakaki aparece com uma expressão arrogante e se junta à diversão. Algumas semanas depois, durante as férias de verão, Ame observa o lindo mar quando Uzaki chama para juntá-la a ela e Sakurai. Vendo suas armas de destruição em massa, Ame fica intimidada no início, mas acaba andando para a sombra delas e descobre que Sakaki cuida da hospedagem, ou seja, ela é quem cuida dos dois pombinhos. Ela pergunta a Uzaki onde está Sakurai, e Uzaki aponta para uma plataforma a alguns metros, onde vê Sakurai mergulhando no mar com todo o equipamento. Momentos depois, quando Sakurai volta renovado e energizado, Ame o critica por estar com tudo isso e diz para ele tirar a roupa de banho, pois estão ali para se divertir. Depois, Ame reclama novamente que ele deixou Uzaki sozinha, vulnerável a cantadas, e sugere que ele a elogie pelo biquíni. Sakurai tenta alguns elogios em Ame primeiro, mas ela o empurra envergonhada, fazendo com que ele vá até Uzaki e diga a mesma coisa. Poucos segundos depois, Ame vê Uzaki empurrar Sakurai antes de caminhar em direção a ela. Ela imediatamente pergunta a Uzaki, que está nervosa, se Sakurai fez algo, mas Uzaki fica se enrolando como uma tonta, tentando esconder sua vergonha. Logo, Sakurai retorna com uma batata de beisebol e uma melancia, dizendo que eles vão jogar a melancia como pinhata vendado. Momentos depois, quando Sakurai está pronto, Uzaki, Sakaki e Ame fazem caras sinistras enquanto discutem seus planos para trollar Sakurai, fazendo o idiota surtar. Na hora de jogar, Uzaki o bombardeia com uma combinação de controle impossível, fazendo Sakurai entrar em pânico enquanto Ame e Sakaki sentem pena dele. Para ajudar, Ame e Sakaki dizem para ele andar devagar. Quando ele faz isso, Uzaki fica na frente dele, confundindo-o ainda mais. Nesse momento, Sakurai tropeça em Uzaki e os dois caem, fazendo com que ele agarre acidentalmente o melão esquerdo dela. Ainda vendado, ele aperta, pensando que tocou numa água viva, e pede para Ame dizer onde está a melancia. Ame diz que ele já está tocando uma, então Sakurai continua apertando até Uzaki soltar um peido silencioso. Logo após, Sakurai solta o cushion e tira a venda para encontrar a melancia. Envergonhada, Uzaki coloca a melancia entre eles. E quando Sakurai tenta lembrar da sensação, ela se sente ainda mais envergonhada. Mais tarde naquela noite, os quatro chegam à casa de verão dos ricos pais de Sakaki e exploram as várias comodidades. Depois disso, eles checam todas as carnes e vegetais na geladeira e passam a maior parte da noite fora grelhando. Nesse momento, Ame pergunta o que farão depois de grelhar, e enquanto Uzaki sugere jogar um videogame, Sakaki sugere que visitem os morros de trás primeiro, quando escurecer. Algumas horas depois, Sakaki leva os outros três para um passeio pela floresta escura, com seus celulares como única fonte de luz, e diz que farão um teste de coragem. Ao ouvir isso, Sakurai imediatamente desiste, e quando Sakaki pergunta por quê, ele diz que não consegue lidar com nada assustador. Enquanto Sakaki pede desculpas por ser insistente, Uzaki, por outro lado, fica vermelha de raiva, assustando Sakurai. Então ela pega o celular dele, tirando a única fonte de luz que ele tinha, e sai correndo, fazendo Sakurai a perseguir. Com eles fora, Ame pergunta a Sakaki se era isso que ele planejou, mas Sakaki diz que esperava que Uzaki fosse assustada, não Sakurai. Enquanto tentam encontrar os dois, Sakaki diz a Ame que estava apenas tentando criar as condições certas para tornar tudo interessante, fazendo com que Ame pergunte por que ele leva isso tão a sério. Sakaki diz que, embora Sakurai seja uma ótima pessoa, ele é muito sério,
desajeitado e ruim em fazer amigos, então quer ajudar a tornar a vida universitária dele mais divertida, para que não pareça uma perda de tempo. Nesse momento, eles encontram Uzaki pedindo desculpas a Sakurai, que está visivelmente tremendo, por ter ido longe demais e imediatamente cancela o jogo. Momentos depois, quando voltam para casa, Uzaki se senta em um jogo e tenta incomodar Sakurai novamente, só para perceber que ele já está dormindo. Com Sakaki e Yami também dormindo, ela desliga o jogo, chega bem perto de Sakurai e tenta tirar uma foto do rosto dele dormindo. Nesse momento, Sakurai agarra seu corpinho de 1,20 m, envolvendo o braço nela como se fosse um travesseiro, trazendo seus melões perto da boca dele. Uzaki tenta acordá-lo imediatamente, mas quando descobre que ele está desmaiado, sente muito por ter ido longe demais com as trollagens e decide deixá-lo fazer o que quiser com os melões dela. De manhã, enquanto Sakurai escova os dentes feliz ao lado de Uzaki, ela diz para ele comprar um travesseiro, deixando-o confuso. Alguns dias depois, Uzaki recebe uma ligação esquisita de Sakurai pedindo para ficar com ela enquanto usa uma voz sedutora. Depois de desligar, Uzaki anda nervosa até o local de encontro, esperando que Sakurai a convide para sair. No entanto, quando se encontram, Sakurai diz que queria que ela o acompanhasse até um café de gatos perto porque estava nervoso para entrar sozinho. Decepcionada, Uzaki dá vários chutes na perna de Sakurai antes de finalmente acompanhá-lo. Dentro, Sakurai fica agitado e quase assedia a atendente, perguntando se pode acariciar os gatos. Quando ela permite, ele se aproxima de um gato cinza e, sob a supervisão de Uzaki, consegue fazer o gato pular em seu colo. O coitado fica super animado enquanto acaricia o gato como se fosse seu bebê. Vendo isso, Uzaki fica um pouco incomodada com a forte afeição dele pelos gatos, mas acaba brincando com ele e provoca um pouco. Logo, Sakurai fica tão empolgado que pergunta a Uzaki como pode retribuí-la. Lembrando que em breve fará 20 anos, Uzaki pergunta nervosamente se Sakurai pode tornar isso especial. Mas Sakurai diz que não consegue pensar em nada agora porque suas pernas estão dormentes. Puta da vida, Uzaki puxa o gato de sua perna, fazendo-o cair de 4, e diz a ele para descruzar as pernas para sentir os pés novamente. Quando Sakurai se recusa, ela vai atrás dele e belisca suas costelas várias vezes, fazendo o idiota gritar tão alto que os expulsem do café. No caminho de volta, Sakurai culpa Uzaki por eles terem sido expulsos, mas Uzaki ignora e continua provocando sobre sua estranha afeição por gatos. Quando já está satisfeita com a irritação de seu senpai, Uzaki se despede. Antes de ir, Sakurai pede para que ela pense bem sobre como pode retribuí-la, e Uzaki diz que quer um bom presente para seu 20º aniversário que está chegando. Depois que ela sai, Sakurai volta ao trabalho parecendo melancólico e pergunta a Akihiko e Yame por ideias de presentes. Antes de responder, Akihiko e Yame percebem rapidamente o plano sujo de Uzaki, mas se recusam a contar a Sakurai para continuar aproveitando a cena. Akihiko então pergunta a Sakurai se ele já pensou em algo. Em resposta, Sakurai imagina dar flores para Uzaki, um anel e até um jogo novo, e diz que sente que qualquer coisa que der a ela será um fracasso, embora Akihiko e Yami saibam que, na verdade, Uzaki vai adorar qualquer coisa que Sakurai lhe dar. A dupla tóxica aconselha Sakurai a seguir sua intuição e dar a ela a primeira coisa que lhe vier à mente. Um dia, enquanto Sakurai passeia em busca de um presente, Uzaki liga e, com uma voz sedutora, diz que quer que ele fique com ela. Aterrorizado, Sakurai continua andando até encontrar Uzaki e pergunta nervosamente por que ela disse isso ao telefone. Em resposta, Uzaki aponta para o bar ao lado e diz que precisava de alguém mais velho para deixar entrar, deixando Sakurai em choque. Ele então pergunta por que ela está fazendo isso com ele, e Uzaki diz que quer que ele esvazie o bolso pagando bebidas enquanto comemoram a véspera do 20º aniversário dela no bar. Ao ouvir isso, Sakurai grita de agonia, mas honrando seu compromisso. Dentro, ele pergunta a Uzaki se ela realmente quer passar seu 20º aniversário no bar, e Uzaki diz que está tudo bem, contanto que possa compartilhar uma bebida com ele. Depois de mais algumas conversas, a dupla faz um brinde ao aniversário de Uzaki, e ela prova álcool pela primeira vez na vida. Depois, Sakurai pergunta como é o gosto, e ela imediatamente reclama da famosa sensação de queimação na garganta. Em seguida, ela começa a se perguntar como é a cerveja, então Sakurai decide pedir uma cerveja para ela. Quando chega, ela também prova e tenta combiná-la com Karaji, que ela adora na hora. Sakurai então diz para ela pedir o que quiser, e Uzaki pede todos os itens do menu no iPad até que o garçom venha e peça para eles se calarem. Quando o pedido chega, Sakurai acidentalmente come algo picante e implora desesperadamente a Uzaki para pedir uma cerveja para ele relaxar. Quando isso chega, ele bebe depressa e solta um suspiro de alívio, apenas para encontrar Uzaki bebendo sua bebida e pedindo várias mais.
Preocupado, ele pede que ela diminua e que pelo menos beba água para não ficar muito bêbada, mas Uzaki se recusa e continua pedindo mais. Mais tarde naquela noite, no caminho de volta para casa, Uzaki fica tão bêbada que começa a agir como uma lunática, confundindo Sakurai com um poste e grudando seus peitos nele. Furioso, Sakurai tenta afastá-la do corpo e mandá-la para casa. No entanto, ao checar as horas e perceber que já está tarde demais, ele decide chamar um táxi, apenas para perceber que está sem dinheiro. Chocado, ele pensa em sacar no caixa eletrônico, mas aí os juros da madrugada o atingem, e ele decide deixar a chatinha passar a noite em sua casa. Momentos depois, ao chegarem à casa de Sakurai, Uzaki liga um jogo e pede que ele jogue com ela, mas ele a ignora e tenta dormir. Eventualmente, ela abre uma lata de cerveja e continua bebendo, ignorando constantemente os avisos de Sakurai para parar. Momentos depois, enquanto joga, Uzaki chama Sakurai para olhar para ela, mas quando ele a ignora, ela tenta beijá-lo para confirmar se ele realmente está dormindo. No último minuto, Sakurai acorda de repente e se funde à parede, apavorado, mas Uzaki o provoca um pouco mais antes de finalmente desabar e dormir no chão. Na manhã seguinte, Uzaki tem a pior ressaca da vida ao vomitar no banheiro e chorar. Sakurai se diverte aproveitando seu momento de "eu te avisei" e, enquanto ensaca todo o lixo, começa a dar uma palestra sobre beber com limites e tudo mais. Depois que ela termina, Uzaki tenta cochilar, lutando para suportar a dor da barriga e prometendo nunca mais beber. Quando Sakurai está prestes a sair para a loja de conveniência, ela o agradece por ter estado com ela no bar, dizendo que foi divertido, e vomita ali mesmo no futon. Dias depois, encontra Sakurai na rua e se desculpa por ter bebido demais e agido como uma idiota durante a festa de aniversário. Atrapalhado, Sakurai diz que não se preocupe, pois sabe que foi o álcool falando. Mesmo assim, Uzaki lhe entrega um envelope com dinheiro para reembolsá-lo e tenta convencê-lo a aceitar. Nesse momento, Sakurai nota 3 mulheres próximas a ele, julgando-o porque assumem que ele aproveitou a situação naquela noite, então faz o possível para rejeitar o dinheiro. No entanto, quando Uzaki continua falando coisas que o comprometem ainda mais, Sakurai, relutante, aceita o envelope só para ouvir as mulheres chamá-lo de escroto, fazendo-o desmoronar. Logo depois, quando Sakurai volta ao trabalho, Ame e seu pai preparam uma mesinha com um prato de arroz e perguntam como foi o aniversário de Uzaki, esperando ouvir algo divertido. Porém, assim que Sakurai suspira, eles percebem que entenderam a situação errada, então guardam as brincadeiras e ouvem com atenção. Sakurai então conta tudo o que aconteceu naquela noite, incluindo quanto beberam e que ela teve que passar a noite na casa dele. Mas, justo quando ele está prestes a contar o que Uzaki fez com seu futon, lágrimas escorrem pelo seu rosto, e ele começa a chorar, deixando Ame em choque. Eventualmente, Sakurai para e conta tudo o que aconteceu, exceto a parte do vômito, e Ame pergunta se ele já teve um momento realmente ruim com Uzaki antes. Ao ouvir isso, Sakurai lembra de todas as coisas irritantes que Uzaki já fez e disse a ele no passado, e começa a entrar em pânico. Depois de recuperar a calma, ele conta que, embora esteja feliz que a baixinha irritante esteja finalmente quieta, ainda sente uma estranheza sempre que tenta falar com ela. Depois disso, Akihiko e Ame lhe dão um voucher para o festival de fogos de artifício e dizem para convidar Uzaki, mas Sakurai recusa, achando meio meloso. Com isso, Ame fica tão empolgada que ativa o modo mãe e ordena a Sakurai que cubra Uzaki com um monte de elogios quando ele a levar para o festival, deixando o pobre cara em choque. Algumas noites depois, enquanto Uzaki espera calmamente em seu lindo yukata, Sakurai aparece correndo e se desculpa por estar atrasado. Por algum motivo, Uzaki agradece educadamente a ele pelo convite para o passeio, mas Sakurai, que está apenas tentando sobreviver ao momento constrangedor, a tranquiliza que não tem problema. Logo depois, a dupla visita várias barracas de comida para desfrutar de delícias, depois brincam no tiro ao alvo e comem raspadinha. Depois de tudo isso, Uzaki agradece a Sakurai novamente, o que o assusta um pouco, pois ele sabe que a antiga e normal Uzaki é muito mais divertida. Ao ver seu rosto deprimido, ele força seu cérebro falho a pensar em como alegrá-la. Nesse momento, ele lembra da dura lição que Ame deu mais cedo e começa a bombardear Uzaki com elogios. A princípio, nada parece funcionar, pois Uzaki continua dispensando. Mas, à medida que Sakurai continua elogiando cada coisinha dela, ela eventualmente se animar e volta a ser a chata falante de antes. Algumas de suas provocações imediatamente afetam Sakurai, mas ele suporta tudo para não deixá-la triste novamente. Em um momento, ele até chama Uzaki de um docinho de 4 pés, fazendo a pobre garota quase derreter de vergonha. Quando ela finalmente fica cansada de tantos elogios, ela brinca e se luta com Sakurai para fazê-lo calar a boca.
Enquanto Sakurai tenta acalmá-la, a bolsa de Uzaki balança e acerta sua cabeça, derrubando-o. Nesse instante, a vida de Sakurai passa diante de seus olhos enquanto ele se lembra de uma certa noite na antiga escola quando encontrou Uzaki praticando sozinha na piscina e a repreendeu. Naquela época, Uzaki era muito tímida, calma e respeitosa, então ela imediatamente começou a se desculpar, condenando-se por ser uma má nadadora. Após ouvi-la, Sakurai a deixou ali, fazendo-a se sentir desanimada, então decidiu tentar novamente. Mas quando ela começou a fazer amizade, brincar e andar com ele aonde quer que fosse, às vezes invadindo seu espaço pessoal, ele percebeu que estava perdendo. Até o ano passado, ele foi um solitário a vida toda. Agora que Uzaki o trouxe para a luz, ele a agradece por tornar a diversão realmente agradável e pede que ela pare de ficar triste, deixando Uzaki bem confusa. Em seguida, ele pergunta suavemente a Uzaki se ele pode sair com ela de novo antes das férias de verão acabarem, e Uzaki, feliz, diz que vai aonde ele for. Nesse momento, os fogos de artifício começam, e a dupla aproveita a vista junta. No dia seguinte, enquanto Sakurai e Uzaki caminham até a casa dela, Uzaki diz que ele não precisa devolver o dinheiro que ela pagou a mais para a mãe dela, mas Sakurai insiste que sim. Nesse momento, ela percebe que ele está muito mais quieto que o normal, e pergunta se ele está nervoso por ser sua primeira vez na casa de uma garota. Sakurai congela na hora, pois sabe que é verdade. Mas quando Uzaki o encoraja a se acalmar dizendo que eles têm gatos que ele pode acariciar, ele sorri tão feliz que Uzaki fica irritada. Momentos depois, quando eles chegam na casa de Uzaki, a mãe dela, Suki, os recebe no foyer e tenta se apresentar a Sakurai, mas o olhar de morte dele e a sua altura intimidadora a deixam arrepiada, fazendo com que ela o confunda com um abusador. Nesse momento, Sakurai respeitosamente baixa a cabeça e a cumprimenta, o que a confunde. Mas quando ele dá o look de morte de novo, ela se encolhe de medo. Logo, Suki permite que Sakurai entre em casa, mas por algum motivo ela se senta o mais longe possível dele e de Uzaki, e se comunica de lá. Em um momento, ela chama Uzaki e puxa as bochechas dela enquanto a repreende por passar a noite na casa de um menino. Uzaki tenta se defender, dizendo que Sakurai é um bom cara, mas Suki a interrompe e pede desculpas a Sakurai por qualquer problema que Uzaki possa ter causado. Sakurai pede a Suki para continuar repreendendo Uzaki, mas Uzaki fica furiosa e vai até ele, reclamando que parece que ela é uma incômoda, apesar de cuidar dele. Enquanto isso, Suki percebe a química entre os dois e começa a fazer comentários sobre o relacionamento deles, enquanto um gato descansa em seu colo. Enquanto ela continua a falar, Suki de repente nota que Sakurai está olhando e sorrindo para seus seios, e teme que ele seja um gigolô que quer seduzir suas preciosidades. Na verdade, Sakurai está apenas olhando para o gato porque adora gatos, mas o mal-entendido piora quando Uzaki pergunta se ele vai acariciar o bichinho que ambos estão olhando. O gato já não está mais tímido perto de estranhos. Eventualmente, Sakurai se levanta, pede desculpas a Suki pela invasão e sai da casa com Uzaki para continuar jogando. Alguns dias depois, Suki visita o café de Akihiko para ver Uzaki trabalhando, e Uzaki a serve café antes de continuar com outros clientes. Suki fica feliz ao ver isso. No entanto, quando Sakurai aparece em seu campo de visão, ela se assusta e rapidamente se vira de volta para o balcão, onde encontra Akihiko e Ame a recebendo no café e elogiando Uzaki por fazer um ótimo trabalho entretendo os clientes. Para provar isso, eles mostram Uzaki brincando com os filhos pequenos dos clientes e continuam a elogiar Suki por criá-la tão bem. Embora Suki aprecie os elogios, Ame de repente muda de assunto e apresenta a outra pessoa que está entretendo os clientes, Sakurai. Ela o descreve como um cara bonito e respeitoso, exatamente o tipo de homem que mulheres mais velhas gostam. Ao ouvir isso, Suki fica muito constrangida e pergunta nervosamente a Akihiko e Ame se Sakurai realmente gosta de cougars como ela. Apesar de estarem chocados com a pergunta, a dupla a tranquiliza, dizendo que Sakurai não é um caçador de cougars e só está fazendo seu trabalho, finalmente deixando-a mais aliviada. Infelizmente, justo quando ela está prestes a sair, Suki ouve Sakurai e sua filha tendo uma conversa libidinosa no depósito enquanto organizam grãos de café e se encolhe de vergonha quando a dupla começa a falar sobre adultos maduros e como preservá-los empolgados. Momentos depois, Sakurai e Uzaki jogam um jogo multiplayer juntos, e Uzaki o derrota sem esforço. Ela então pausa o jogo e provoca o coitado até ele decidir pegar uma bebida na geladeira. Como ele perdeu, Uzaki diz que ele deve pegar uma para ela também. Mas enquanto ele faz isso, ele a compara à mãe dela, dizendo que ela é muito mais calma e gentil, o que imediatamente irrita Uzaki. Nos próximos dias, Uzaki a segue a todo lugar, até enquanto ela toma banho, para aprender seus modos calmos e coletivos. Depois de fazer isso por uma semana, ela volta ao trabalho e começa a agir de forma excessivamente calma e composta.
algo que os clientes e até a Ami não suportam. Curiosa, Ami pergunta a Sakurai enquanto joga água gelada nele se ele disse algo que a irritasse, e Sakurai confessa tudo. Enquanto eles o repreendem, Uzuki se aproxima e começa a agir como se fosse a Santa Maria de repente. Irritado, Sakurai pede para ela parar de ser chata, mas como ela se recusa, ele perde a paciência e começa a gritar. Com isso, Uzaki promete parar de agir assim se ele fizer a coisa certa. Sem outras opções, Sakurai baixa a cabeça e pede desculpas pelo que disse antes. No entanto, justo quando Uzaki comemora sua vitória esmagadora, Sakurai de repente diz que prefere a Uzaki de sempre, e isso faz Uzaki corar tanto que ela o confronta imediatamente e começa outra discussão com ele. Alguns minutos após o início da discussão, um menino grita para eles pararem de brigar, mas Ami gentilmente diz que eles estão apenas tendo uma briga de casal. Com isso, o menino dá aos dois um bilhete de loteria como pedido de desculpas, e Sakurai e Uzaki vão imediatamente à lotérica após o trabalho. Chegando lá, eles jogam o cartão da loteria e, para sua surpresa, ganham uma viagem de 2 noites e 1 dia para 2 para Tatari. Alguns dias depois, ao chegarem em Tatari, Sakurai pergunta a Uzaki se ela está confortável com a viagem, e ela afirma que sim, sem perceber que 2 tipos estranhos os observam. Quando saem do saguão, avistam um cara esquisito de terno cantando sobre Starbucks e 7-Eleven enquanto passa por eles. Depois que ele vai embora, Sakurai sugere que visitem as famosas dunas e façam sandboard, mas Uzaki zoa ele por escolher atividades de solitário de novo. Nesse momento, um táxi laranja para e eles encontram Sakaki e Ami nos bancos de motorista e passageiro, antes de entrarem. A caminho do primeiro passeio, Uzaki pergunta como os dois foram parar ali. Ami diz que Akihiko deu a ela um período de férias, enquanto Sakaki diz que foi só arrastado para a viagem. Ouvindo isso, Sakurai e Uzaki elogiam Sakaki por ser atencioso, sem ter ideia de que os dois estão lá por um motivo mais sinistro, que é garantir que Sakurai e Uzaki se apaixonem um pelo outro. Momentos depois, os 4 chegam nas dunas de Tatari, mas enquanto o guia turístico os leva e caminha até o topo de uma duna, Uzaki de repente desafia Sakurai para uma corrida até o oceano. Quem perder, paga um lanche para o vencedor. Sakurai aceita o desafio na hora, mas quando a corrida começa, Uzaki aparece atrás dele em uma prancha de sandboard. Irritado, Sakurai a acusa de trapacear, mas ela não está nem aí, pois o provoca dizendo que ele é muito devagar. Antes que perceba, o karma alcança quando ela fica sem terreno liso para deslizar. Depois que a prancha para, Uzaki tenta correr até a linha de chegada, mas Sakurai passa por ela como flash e vence todo o desafio. Uzaki tenta acusá-lo de trapaça enquanto ofega, mas Sakurai a provoca e se deleita com sua vitória. Nesse momento, um casal aleatório se aproxima de Sakurai e pede para ele tirar fotos deles. Depois de fazer isso, Sakurai pede para Uzaki segui-lo de volta, mas quando ela diz que não consegue andar, ele a arrasta pela areia. Logo depois, o guia mostra a eles a escola circular mais antiga do Japão, agora reformada como um museu, e os leva para dentro para ver todas as várias figuras e páginas de mangá expostas. Enquanto explora a loja de conveniência, Uzaki pega 4 caixas de brinquedo e pede a Sakurai para pagar, mas ao sair, ela vê aquele casal aleatório das dunas fazendo sinal de amor e fica confusa. Logo, o guia leva-os até uma estátua que ela chama de Cabelo Branco de Inaba, situada perto de um santuário. Enquanto explica a história por trás dela, uma Uzaki irritante corre até uma barraca, volta com 2 bolos de coelho e o atendente da loja, pedindo a Sakurai para pagar. Após pagar, ela come um dos bolos como uma vaca gorda, e dá o outro para Sakurai. Porém, justo quando Sakurai está prestes a comer, Uzaki o interrompe e morde a metade da comida dele. Nesse momento, Sakurai percebe que se comer o resto, isso contaria como outro beijo indireto, então hesita. Aproveitando a oportunidade, Uzaki termina a metade restante, e só então avista aquele casal aleatório próximo compartilhando um bolo de coelho e se encolhe ao perceber que ela e Sakurai acabaram de compartilhar um beijo indireto. Alguns minutos depois, Sakurai e Uzaki visitam o santuário e fazem suas orações. Depois disso, eles escolhem cartas de fortuna do amor e as leem um para o outro. Enquanto Sakurai tira uma sorte média, Uzaki tira uma ótima e vence a competição de novo. Ela então lê a personalidade de seu amante distante e imediatamente congela de vergonha ao perceber que a carta descreve Sakurai. Chocado e confuso, Sakurai lê sua carta, olha ao redor do santuário e pesquisa online para confirmar suas suspeitas. Nesse momento, Ami e Sakaki aparecem, emitindo suas auras de canção, e revelam aos desavisados que o santuário foi construído na mesma localização do encontro que o famoso Cabelo Branco fez entre 2 amantes para criar a primeira história de amor do Japão, o que significa que Tatari em si é um paraíso dos amantes, um lugar onde casais vão para se conectar. Após isso,
Sakaki recria de forma brincalhona cenas clichês de Sakurai e Uzaki agindo como amantes distantes, mas Sakurai diz irritado para ele parar. Quando ele se recusa, uma Uzaki envergonhada pergunta a Sakaki por que ele está tão obcecado por amor, mas Sakaki só provoca mais. Momentos depois, o guia turístico leva-os até um sistema de teleférico e mostra a montanha mais alta da região. Quando surge um teleférico de amantes, Sakaki provoca Sakurai e Uzaki de novo. Envergonhada, Uzaki pede a Sakaki e Sakurai para andarem juntos naquele teleférico, mas, no fim, ambos acabam indo sozinhos. No caminho, Sakurai pensa em todos os rostos fofos de Uzaki que viu até agora, se distrai e diz a Uzaki para esquecer os comentários constrangedores e provar a todos que estão ali apenas para se divertir. Algumas horas depois, todos chegam à pousada, mas em vez de compartilhar um quarto, Uzaki decide ficar com Ami. Enquanto desempacota, Emi pergunta a Uzaki se ela está bem por não dividir o quarto com Sakurai, e Uzaki assegura que sim. Enquanto isso, Sakaki tenta ensinar algumas gírias a Sakurai, mas quando ele se recusa a aprender, Sakaki o empurra contra a parede e começa a dizer coisas estranhas. Nesse instante, Uzaki invade o quarto e logo entende errado a situação. À noite, o guia faz os 4 participarem de um banho de vapor, alegando que isso curará todos os seus males de dentro para fora. Depois de alguns minutos no banho, Uzaki começa a suar muito e pede uma toalha a Sakurai. Ele recusa e, ao tropeçar nele, começa a dizer coisas impróprias. O guia entra e os repreende. À noite, eles aproveitam as águas termais e Sakurai e Uzaki continuam a brincadeira, decidindo competir para ver quem é melhor. Mais tarde, Sakurai tenta provar que é melhor num pinhata, mas Uzaki o distrai e ele erra. Depois, jogam pinball, mas Uzaki joga sujo de novo. Na manhã seguinte, eles passeiam pela cidade para ver estátuas famosas, enquanto Ami e Sakaki os seguem. Em um momento, encontram uma estátua de sapo do amor e ficam muito envergonhados. Depois, conferem estátuas de yokai com o guia e passam o dia descobrindo yokai famosos da história japonesa. Dias depois de voltar, Uzaki liga para Sakurai pedindo para ir até lá, e ele concorda. Após desligar, ele vê as coisas que Uzaki deixou de sua última visita e pega algumas. Enquanto pensa no que fazer, escuta uma batida forte na porta. Ao abrir, vê Uzaki segurando um gigantesco pelúcia. Ele, irritado, a deixa entrar e pede que leve as coisas que deixou para trás. Em sua defesa, Uzaki diz que trouxe o beanbag para evitar cãibras ao jogarem por horas no chão duro, deixando Sakurai ainda mais irritado. Uzaki continua a reclamar até que ele finalmente a deixa ficar com o beanbag, mas antes que relaxem, ele abre um saco de lixo e manda ela jogar as coisas inúteis lá. Sem escolha, Uzaki coleta tudo do chão e diz a Sakurai que não precisa de nada disso. Ele perde a paciência e pergunta o que um brinquedo de máscara de lagarto está fazendo no chão. Uzaki então coloca a máscara para mostrar como se usa e se divertir. Sakurai, sem se abalar, joga a máscara no lixo e continua limpando até que o quarto fique vazio. Com tudo limpo, ele começa a dar sermão em Uzaki. Para não morrer de tédio, ela vai até a geladeira e abre para pegar uma bebida. Enquanto isso, Sakurai vê um saco plástico dentro e pergunta o que é, esperando mais lixo. Ele pega o saco, encontra ingredientes frescos que ela comprou e se surpreende por ter julgado mal. Tenta se desculpar, mas Uzaki ignora e pergunta se ele prefere carne ou peixe. Momentos depois, enquanto almoçam, Sakurai se desculpa de novo e Uzaki o ignora. No trabalho no dia seguinte, Akihiko e Ami pedem ajuda de Sakurai com a comida. No começo, ele hesita em aceitar. Mas quando Uzaki começa a provocá-lo, dizendo que não é fácil, ele concorda só para provar que pode cozinhar, mas acaba servindo espaguete queimado meia hora depois. Enquanto Ame e Akihiko olham chocados, um decepcionado Sakurai deixa Uzaki rir dele por alguns segundos antes de apertar as bochechas dela. Mais tarde, Sakurai, Uzaki e Suki estão na casa da Uzaki, amassando 3 grandes bolos de massa de udon, e Suki se surpreende por Sakurai ter ido até sua casa para as aulas. Sakurai se desculpa por qualquer incômodo, agradece a ajuda e Suki promete ajudar mais. Enquanto Sakurai trabalha na massa, ela elogia sua força, mas Uzaki começa a provocá-lo de novo. Após repreendê-la, Suki se surpreende por ter uma conversa normal com Sakurai. Desconcertada, ela dá apoio a Sakurai e, quando terminam, pede que cubram a massa e sai. Logo, Sakurai e Uzaki avistem seus 2 gatos de longe e consideram acariciá-los. Enquanto isso, Suki está no quarto, dobrando roupas e elogiando o comportamento respeitoso de Sakurai. Ela desce as escadas para checar os jovens na cozinha, mas ao se aproximar, ouve Sakurai e Uzaki falando besteiras de novo e fica apreensiva. Como suspeitava, Uzaki está tentando arranjar um encontro para ela.
Eventualmente, ela entra na cozinha para cozinhar o udon e os três aproveitam a refeição juntos. Logo depois, Sakurai leva Uzaki a um ginásio de escalada como agradecimento pelas aulas de cozinha. Após um papo rápido, o instrutor ensina como escalar e os deixa tentar. Aproveitando a oportunidade, Sakurai incendeia a disputa, e Uzaki cai de forma tão feia que o instrutor pede para resolverem isso em uma escalada mais difícil. Desta vez, Sakurai vai primeiro e se atrapalha metade do caminho ao perder o apoio. No entanto, com a ajuda de Uzaki e do instrutor indicando os locais certos, ele completa a escalada, desce e irrita ainda mais Uzaki chamando-a de vaca gorda quando ela tenta provocá-lo. Agora é a vez de Uzaki, que tenta escalar, mas desiste envergonhada após subir 10 degraus. Embaraçada, considera ficar ali para sempre. Quando o instrutor a desce, ela admite a derrota pela primeira vez e pede a Sakurai para continuar escalando enquanto ela observa. Quando Sakurai finalmente começa a escalada, Uzaki se senta e o observa admirada. Mais tarde naquela noite, enquanto Sakurai está sozinho em um karaokê prestes a cantar, vê Uzaki e Ami o espionando e para imediatamente. Momentos depois, a dupla ri maniacamente dele por fazer isso, e pede desculpas pela situação anterior, mas Sakurai os ignora e fica de mal em um canto. Quando ele se cansa, chama a recepcionista e aluga mais 2 karaokês para afastar essas pestes. Antes de muito tempo, Ami sussurra algo no ouvido de Uzaki, e a dupla sai abruptamente, apenas para voltar segundos depois vestidas de Chun-Li. Enquanto Sakurai se afasta em choque, as 2 garotas o cercam com seus encantos e pedem desculpas novamente por interromper sua sessão solo. No entanto, como o cérebro de Sakurai está no modo avião, por causa da maciez ao seu redor, ele se distrai. Vendo isso, as 2 saem novamente, mas desta vez, Ami volta vestindo uma fantasia de policial, enquanto Uzaki usa um traje de coelhinha bem revelador. Ami pergunta a Sakurai se seu humor melhorou. Para evitar ser mais uma vez apertado, ele diz que agora podem relaxar e aproveitar o karaokê, e as meninas imediatamente começam. Enquanto bebem, Emi pergunta a Sakurai qual é sua fantasia favorita, e Sakurai acidentalmente diz que é a de coelhinha, deixando Uzaki mortificada e ele desanimado. No dia seguinte, Uzaki visita Sakurai enquanto chove, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, diz que não pode mais sair com ele. Chocado, Sakurai pede que ela explique o que aconteceu com calma. A princípio, Uzaki diz que não quer ser um incomodo. No entanto, quando Sakurai promete fazer o que for preciso para ajudá-la, a Anan sorri e rapidamente diz que acaba de perceber que não fez o trabalho para casa que tinha durante as férias de verão. Ela então continua reclamando de ter dever de casa na idade dela e até desabafa com a mãe e o irmão, mas Sakurai, cansado de suas manias, bate a porta nela e a deixa implorando por sua ajuda. No dia seguinte no trabalho, enquanto Sakurai está no estoque reclamando para Akihiko sobre a atitude irritante de Uzaki, Akihiko tenta levantar uma caixa pesada e machuca as costas. Depois de gritar à vontade, Sakurai arrasta Akihiko de volta ao balcão, e Akihiko pede a Ami para fechar a loja por aquele dia, para que Sakurai possa levá-lo ao quiroprático. Depois que eles saem, Ami serve a Uzaki um café por conta da casa, fala um pouco sobre herdar a cafeteria, e pede para Uzaki compartilhar sua história com Sakurai na escola antiga. Ao ouvir isso, Uzaki lembra a primeira vez que conheceu Sakurai e conta a Ami que nesse dia sua amiga a arrastou para entrar no clube de natação como gerente, pois ela era tímida demais para se inscrever sozinha. Depois de uma apresentação formal aos meninos, Uzaki diz que o chefe do clube de natação os deixou nas mãos do gerente do 3º ano para o treinamento de iniciantes. No entanto, antes que o gerente começasse a aula, Sakurai apareceu para conversar com ele, e quando Uzaki o viu pela primeira vez, ela se afastou assustada por causa de seu famoso olhar mortal. Depois que ele saiu, Uzaki disse a Ami que estava visivelmente tremendo, mas Ami disse que nunca foi intimidada pelos olhos de Sakurai. Uzaki então continua, acrescentando que com o tempo aprendeu o quão trabalhador, prestativo e alegre ele é como pessoa, e percebeu que o cara é só awkward e propenso a mal-entendidos, então se tornou mais amiga dele. Nesse momento, Ami diz a Uzaki que ela agora está imitando o estilo de falar dele, e Uzaki, chocada, pergunta o que ela quer dizer. Ami diz que notou que Uzaki não está mais falando gírias com ela, mas ao ouvir isso, o rosto de Uzaki fica vermelho de vergonha, e ela corre para longe para evitar morrer de cringe. Alguns dias depois, enquanto trabalha, Uzaki pergunta a Sakihiko, Sakaki e Ami, o que Sakurai é quando está bêbado, já que ela nunca o viu nesse estado, e Ami diz que também não sabe porque Sakurai é muito bom em segurar a bebida. Ao ouvir isso, Sakaki garante que Sakurai se embriaga em ocasiões raras, e Uzaki imediatamente pergunta como ele fica. Curioso, Sakaki pergunta por que ela quer saber, e ela diz que é porque odeia que ele tenha visto seus erros relacionados a bebidas.
Dito isso, Uzaki pede que ele a ajude a fazer Sakurai baixar a guarda para que ela possa embriagá-lo, e Sakurai concorda. Mais tarde naquela noite, Uzaki visita Sakurai e oferece cozinhar para ele, para que possam se divertir. Com as costas de Sakurai voltadas, Uzaki se lembra de Sakaki dizendo que Sakurai naturalmente baixa a guarda em seu apartamento. Então ela acaba cozinhando um grande jantar apimentado para ele e serve várias bebidas sem que ele suspeite para refrescá-lo. Depois disso, ela mostra a ele 5 filmes de tubarões que alugou mais cedo e o convence a assistir um deles com ela. Enquanto fazem isso, ela finge esvaziar sua bebida para que Sakurai tente acompanhá-la até que finalmente a embriague. Nesse ponto, Uzaki se lembra que Sakaki disse a ela e a Ami que as defesas mentais de Sakurai normalmente caem quando ele está bêbado, o que significa que ele não pode mentir. Por isso, ela pergunta uma série de questões de teste, cutucando seu rosto, e confirma que Sakaki estava certo. Infelizmente para ela, antes que Sakurai se incrimine, ele a agradece por cozinhar, deixando-a embaraçada, e solta a palavra amor sem querer. Ao ouvir isso, a expressão de Uzaki muda, e ela começa a beber várias latas de cerveja até ficar bêbada. Mais tarde naquela noite, quando Sakaki chega ao apartamento de Sakurai para ver como estão as coisas, encontra Uzaki e Sakurai dormindo no chão. Então, ele acorda Sakurai primeiro, ajuda ele a ir para o futon e depois acorda Uzaki, fazendo o mesmo antes de sair. Na manhã seguinte, Sakurai e Uzaki acordam e percebem que dormiram na mesma cama a noite inteira, e a situação fica imediatamente estranha. Mais tarde, durante o trabalho, a dupla se encontra com Akihiko e Aki e explica tudo o que aconteceu, envergonhados. Aparentemente, Akihiko já havia lhes dado um dia de folga esperando que isso acontecesse. Mas agora que estão lá, ele e Ami os incentivam a tentar lembrar as coisas na ordem. Uzaki vai primeiro, dizendo que se lembra de ter preparado o jantar, e Sakurai complementa dizendo que comeram, beberam e assistiram a filmes, até que tudo ficou escuro. Escuro. Seguindo em frente, Uzaki solta acidentalmente que dormiram no mesmo futon, chocando Akihiko tanto que ele imediatamente fecha a loja e suborna Uzaki e Sakurai com cheesecake para que expliquem o que aconteceu debaixo das cobertas em detalhes. Após um silêncio constrangedor, Sakurai diz que acordou e encontrou Uzaki ao seu lado, mas enquanto Akihiko e Ami reagem com choque, ele jura pela mãe dele que não fizeram nada. Enquanto faz uma dança estranha, Ami e seu pai fazem piada dele, e Sakurai implora para que Uzaki diga o que aconteceu, já que ela ficou acordada mais tempo que ele. Uzaki esfrega a têmpora para lembrar a última coisa que ocorreu antes dela desmaiar, e assim que se lembra, começa a sorrir. Irritado, Sakurai logo a chama a atenção por sorrir e tenta fazer com que ela admita que não se lembra de nada. Mas no fundo, a pobre Ami suspeita que algo aconteceu e tem um momento de crise por não estar com eles. Ela então implora para que a deixem ir da próxima vez. Mas enquanto Uzaki começa a planejar ir à casa de Sakurai novamente, ele a lembra que as aulas da nova sessão começam no dia seguinte. Ao ouvir isso, Uzaki fica triste ao perceber que as férias de verão acabaram, e Sakurai a repreende por ser tão boba. Na manhã seguinte, Uzaki acorda e se arruma para a escola. Durante o café da manhã, seu irmão mais novo, Kiri, a critica por ser uma decepção, mas Suki serve um café forte e lhe aconselha a se animar um pouco. No caminho para a escola, Uzaki avista Sakurai à frente e corre até ele para cumprimentá-lo. Depois das cordialidades, Uzaki diz que ainda não superou o choque do fim do verão porque não passaram tempo suficiente juntos, e Sakurai a diz para não ser boba, deixando-a chocada. Após ser repreendida, Sakurai a diz para parar de falar, pois podem se encontrar sempre que quiserem, já que estarão sempre juntos, e isso deixa Uzaki muito envergonhada. A princípio, Sakurai não percebe o que acabou de dizer, mas quando se dá conta, também fica envergonhado e começa a explicar até que Uzaki o provoca novamente. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, comente Virgem Solitário, deixe seu like e se inscreva no canal se quiser ver resumos legais como este. Não esqueça de conferir o próximo vídeo.